Então, boa tarde a todos e a todas que estão presentes aí para assistir essa apresentação da professora Marina Augusto, que está apresentando hoje aqui nos nossos colóquios do Forma, né, do Núcleo de Estudos Formais aqui do IEL, né, e de Gramática Formal, Mudança e Aquisição. Então, a gente está hoje aqui reunidos para ouvir a fala da professora Marina. A professora Marina é doutora em Linguística pela Unicamp, e atualmente é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atua na graduação e na pós-graduação. Ela tem experiência na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, atuando principalmente nos temas de aquisição da linguagem, minimalismo, processamento linguístico, L2 e aquisição atípica. Foi coordenadora do projeto A Estrutura do DP em Português Brasileiro, Implicações para a Aquisição da Linguagem, e o DEL, que é o Déficit Específico de Linguagem, e atualmente coordena a segunda fase do projeto Aquisição da Linguagem, Perspectiva Cognitivista Formal, que focaliza, a partir de uma abordagem da teoria gerativista, na sua versão minimalista, aspectos morfossintáticos relativos ao desenvolvimento linguístico na aquisição da língua materna, com enfoque no desenvolvimento típico, ou comprometido, como em síndromes ou atrasos linguísticos, assim como na aquisição de segunda língua, incluindo o bilinguismo. Feita essa breve apresentação da professora Marina Augusto, damos início ao colóquio intitulado Aquisição e Processamento, Complexidade das Estruturas Relativas. E passamos a palavra, então, para a professora Marina Augusto. Boa tarde, professora. Boa tarde, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Trouxe algo aqui bem eclético. Vamos ver o que vocês vão achar do que eu estou trazendo, mas são as coisas mais recentes que eu venho fazendo mesmo um pouco, tá? Então, deixa eu tentar compartilhar aqui agora. Então, vou falar um pouquinho então de aquisição e processamento, especificamente pensando nas estruturas relativas, na verdade, movimento à barra e as questões de intervenção, na verdade, né? Organizei, então, a apresentação um pouco. Vou começar falando dessa simetria que há entre estruturas de sujeito e de objeto, independências à barra, que é uma questão bastante relevante na aquisição da linguagem, mas também para questões de processamento, e que têm sido tratadas mais recentemente como efeitos de intervenção. São trabalhos de Friedman, Belletti, Rizzi e de Grillo, um pouco distintos entre si. Vou falar um pouquinho, então, dessa distinção. E vou trazer alguns resultados conflitantes com o que se prevê na hipótese de Friedman, Belletti e Rizzi, a partir de um próprio trabalho do Grillo, com Costa e Lobo, com aquisição, e também resultados, então, de trabalhos que eu orientei aqui na UERJ, né? Lima, 2020, que trabalha com relativas livres, Lira, 2021, relativas com pronomes intervenientes. Esse trabalho foi para o Roman Stern, deve sair agora na próxima publicação. E aí vou tratar, então, dessas questões de traços relevantes, questões de computação e questões cognitivas mais amplas, que, a meu ver, estão implicadas aí nesse processo de aquisição. Para isso, eu vou trazer um pouquinho de resultados de um trabalho mais recente nosso, Rodrigues et al., com Letícia Sicuro e Érica Rodrigues da PUC, e alguns resultados com QU de Augusto e Correia, se der tempo esse último, senão a gente passa para a discussão final, tá? Mas esse é meu projeto de fala com vocês hoje. Eu não consegui passar. Bom, então essa questão da simetria sujeito-objeto é uma discussão que vem sendo tratada na literatura de aquisição e de processamento há algum tempo. Em relação à aquisição, o que se coloca comumente é que há uma maior dificuldade das crianças com as relativas de objeto do que com as relativas de sujeito. A gente pode falar desde o trabalho clássico pioneiro de De Villiers et al., em 79, passando por vários outros trabalhos mais recentes, inclusive no português e no português brasileiro. Então, a sentença 1, né, que é uma relativa de sujeito, geralmente é mais facilmente compreendida e é primeiramente produzida do que a sentença 2, que é uma relativa de objeto pelas crianças em diferentes línguas, inclusive.
né? Claro que isso está de acordo com a hierarquia de acessibilidade em termos das relativas, né, de Keenan e Conway. É interessante verificar isso, né? Esse trabalho deles é um trabalho tipológico, na verdade, né, que vai olhar para mais de 50 línguas e vai encontrar nessa hierarquia de acessibilidade, né? Então, as relativas de funções sintáticas que estão mais no início da hierarquia seriam relativas mais comumente encontradas nas línguas do mundo. E, na verdade, se uma língua apresenta a relativização de uma função mais alta na hierarquia, isso significa que todas as outras posições mais baixas também estarão presentes naquela língua, né? Então, se eu encontro uma relativa de objeto indireto, nessa língua, com certeza, eu terei relativas de objeto direto e relativas de sujeito, mas não obrigatoriamente as outras que estão nas posições à frente da relativa de objeto indireto. E, em 74, já havia um trabalho de Hawkins e Keenan apontando para a validade psicológica dessa hierarquia com crianças. Eram crianças mais velhas, de 10, 12 anos, em testes de repetição, que não pode parecer muito simples, um teste de repetição, mas tem se mostrado uma tarefa bastante interessante para ser feita com as crianças, e mostrou uma correlação significativa, né, em termos de maior facilidade com as relativas de sujeito, posteriormente objeto direto, objeto indireto, e assim sucessivamente, né? Então, essa facilidade de encontrar relativas nas línguas e essa facilidade que parece haver, seja com a produção ou com a compreensão dessas relativas, tem sido atestada, né, em várias discussões teóricas vindas de diferentes frentes, né? E mais recentemente, né, essa assimetria entre relativa de sujeito e de objeto tem sido tratada com essa ideia de efeitos de intervenção, né? Então, a gente tem a proposta de Grillo, que é de 2005, retomada em 2008, em que ele fala de uma minimalidade generalizada, e a proposta de Friedman, Belletti e Ritz, que é originalmente publicada em 2009, em que eles falam da minimalidade relativizada estendida. Ambas as propostas, né, se baseiam no conceito de minimalidade relativizada de Ritz, lá de 1990, né, aquela questão de se eu tenho uma configuração com elementos x, y e z, eu vou estabelecer uma relação entre x e y, ela só pode ser estabelecida se o z não for um elemento interveniente nessa configuração, ou seja, se ele não é do mesmo tipo de x, né? Isso explica nossas configurações de Ilhertz, enfim, né, tem uma aplicação grande na teoria, e ela é retomada, então, para se pensar nessa dificuldade das crianças e nessa simetria entre sujeito e objeto, né? Então, o que Friedman, Belletti e Ritz apontam é que numa relativa de objeto, como no exemplo, a professora que a aluna chamou, e eu tenho, né, a professora ali na sua posição canônica de base, então eu preciso estabelecer, né, uma relação entre a posição do alvo, da relativa, a professora lá no início, né, do CP, e a sua posição de base dentro da relativa. Mas eu teria aí no meio do caminho esse aluna na posição de sujeito sintático da oração relativa, que poderia funcionar como um elemento interveniente para a criança, que a gente sabe que essa é uma relativa possível, né? Os adultos todos fazem, não tem nada de errado com ela, então eu não posso tratar disso diretamente com o conceito de minimalidade relativizada de Ritz, né? Mas os autores vão, então, estender esse conceito e vão dizer que a diferença entre os adultos e as crianças estão justamente porque os adultos vão dar conta dessas estruturas em que há traços do elemento interveniente do alvo numa relação de inclusão, inclusive. Mas para as crianças, elas precisam de uma disjunção total desses traços. Então, se os elementos compartilham traços, há só um traço diferente entre eles, tudo bem para os adultos, né? Mas para as crianças, se houver um traço só distinguindo, ela não percebe essa relação de inclusão, para ela precisa de uma disjunção total desses traços. Então, eles trazem, inclusive, essa tabela para ilustrar,
né? Então, na verdade, a primeira linha é a linha que leva às configurações bloqueadas na língua, tem uma identidade entre esses traços, né? É o que a minimalidade relativizada de Higgs, como proposta lá em 1990, me diz. Então, eu estou movendo um elemento QU, tem um outro elemento QU interveniente, aquele elemento é o que se move antes do outro, né? Mas eu posso ter, né, quando eu tenho uma disjunção completa, né, que acontece na terceira linha, tá ok, são relações, são estruturas possíveis na língua, mas eu teria essa diferença expressa ali na segunda linha da tabela entre os adultos e as crianças, né? Então, eu tenho um traço que diferencia o elemento interveniente e o alvo, né? Mas há traços compartilhados. E então, nessa relação de inclusão, a criança não daria conta, né, de computar isso como distinto, ela computaria isso como uma identidade e o princípio se aplicaria, né? Então, os autores vão trazer essa ideia dizendo que a gramática da criança ainda não é idêntica à gramática do adulto e que ela precisa maturar ainda esse princípio da maneira adequada como o adulto faz, né? Eles têm evidências interessantes nesse sentido, né? Então eles apresentam realmente relativas, né, de objeto, que estão relativas encabeçadas, que apresentam o sujeito interveniente, são as relativas que trazem dificuldades para as crianças, principalmente ali por volta dos 4 anos de idade, mas eles têm resultados mostrando que se eu tenho uma relativa livre com o sujeito interveniente, os resultados são melhores. Assim como se eu tenho uma relativa encabeçada, mas com sujeito pró, eles usam um pró impessoal, na verdade, eles estão trabalhando com hebraico, eu só trouxe mesmo a tradução das sentenças, né, mas eles têm esse sujeito nulo, né, impessoal, eu também tenho resultados melhores. Então, eles vão apontar que o grande problema é a restrição lexical, né, que está ali no a professora e a aluna, elementos DP com restrição lexical. Se eu não tenho isso em um dos elementos, eu não tenho problemas. Então, eu tenho um pronome relativo, né, não tem restrição lexical, fica mais fácil para as crianças, ou eu não tenho um elemento interveniente com restrição lexical, fica mais fácil para as crianças, né? Então, essa é a explicação para a simetria sujeito-objeto que a literatura nos forneceu ali, por volta de 2009, e que permaneceu sendo utilizada há bastante tempo, né? Mas parece, né, e bom para a gente pensar mais um pouco e seguir, né, mais, que não é bem isso, né? Na verdade, Costa, Grillo e Lobo, em 2012, vão trazer resultados com o português europeu, né, portanto, né, desafiando um pouco esses resultados justamente com as relativas livres, com o sujeito interveniente DP, né, como em Mostra-me quem a mãe abraça, né, na comparação com a relativa encabeçada, mostra-me a menina que a mãe abraça. O que Friedman, Belletti e Hitz encontraram é que a primeira seria um problema, a relativa livre não, mas Costa, Grillo e Lobo vão prever que haja, sim, um impacto, mesmo na presença do pronome relativo, que esse impacto poderia ser menor, mas que ainda é um impacto na comparação entre essas duas sentenças para a criança, né? Então, eles dizem que, apesar no fato de que não há restrição lexical, que é o ponto fundamental para Friedman, Belletti e Hitz, esses pronomes relativos, como quem, eles ainda teriam uma estrutura interna que poderia causar um efeito de minimalidade, embora reduzido, no caso de um movimento não local, né? Então, de fato, ele diz que o quem tem uma estrutura interna rica que especifica pelo menos 3 propriedades, né? Ele é um nome, ele é mais animado, inclusive mais humano ou mais humanizado, né? Ele é default singular e ele pode trazer, né, marcações de caso nominativo ou acusativo. Então, essa estrutura geraria o impacto também, né? Na verdade, então,
a abordagem deles de minimalidade generalizada vai tratar dessa simetria sujeito e objeto, mas de uma maneira um pouco distinta, e que a mim me pareceu bem mais interessante. Porque eles vão dizer que, na verdade, o que precisa ser levado em conta é que tem um arranjo completo aí de traços morfossintáticos que vão estar representados e que seriam necessários para a gente distinguir o elemento que está sendo movido desse sujeito interveniente. Então, a depender desse conjunto de traços, eu posso ter um custo de processamento que seria muito alto, né, para justamente esses falantes da língua com algumas limitações, sejam crianças ou mesmo afásicos agramáticos, que ele trabalha basicamente com afásicos agramáticos, né? Então, se esse custo de processamento for realmente muito alto, né, essa estrutura, né, que é distinta entre os dois elementos, acaba se tornando indistinguível para a criança. E aí eu teria esse efeito de minimalidade ocorrendo, o que vai gerar essas dificuldades de compreensão. Tá? É interessante que Ritz, em 2018, eu não tenho esse paper, eu não sei se o paper chegou a sair, mas ele tem uma fala em que ele começa a tratar da intervenção também como uma dimensão de complexidade computacional, e ele vai olhar também para dificuldades de processamento, e aí dizendo que possivelmente a gente teria, né, uma maneira formal de dar conta de todos esses processos, mas ele continua vendo isso para a criança como uma questão maturacional. Me parece interessante pensar nisso como um custo de processamento, tá? Bom, e aí, então, as questões que foram se colocando para mim seriam, bom, a gente começa a precisar pensar se realmente a restrição lexical em si é crucial e suficiente para prever essas dificuldades, né? Então, eu tinha alguns resultados com sujeito impessoal, eu acho relevante a gente olhar para pronomes intervenientes em geral, né? E as relativas livres, né, ele encontrou um impacto menor, e eu vou mostrar daqui a pouquinho melhor, tem esse trabalho de Costa, mas vamos olhar o que mais que a gente pode ver ali, né? Então, para uma melhor caracterização dos níveis de dificuldade, não é mais interessante considerar esse conjunto completo de traços que estão sendo compartilhados nessas configurações de intervenção? Ou seja, nossa pergunta é quais são os átomos de intervenção relevantes? E várias coisas têm aparecido nessa direção mais recentes, né? E eu ainda me pergunto se o comportamento das crianças poderia nos dar uma pista, né, de que tipo de explicação pode se mostrar mais adequada, né? E aí eu olharia justamente se esse comportamento das crianças ele é atípico, né, ele é caótico, ou se tem aí uma semelhança ao comportamento dos adultos, porque eu acho que isso poderia ser mais informativo se eu penso nessa questão em termos maturacionais linguísticos ou realmente em termos de custos de processamento, né? E é por aí que eu vou olhando para os resultados, tá? Eu vou falar um pouquinho do trabalho de Costa, Grillo e Lobo, então, que desafia, né, essa primeira ideia de que relativas livres não deveriam impor custo, porque elas não estão ali com a restrição lexical sendo compartilhada pelos dois elementos, né? Eles aplicam um teste de seleção de imagem, teste típico, né, com crianças, 40 crianças de 4 e 5 anos e também 20 adultos como grupo controle, e aí justamente eles vão trabalhar com relativas encabeçadas de sujeito e de objeto, né, a simetria típica, e as relativas livres também de sujeito e objeto, tá? A gente tem um pouco de resultados aqui, se a gente olha para a tabela 1, a gente vê que para os adultos não tem problema nenhum, né? Na tabela 2, a gente já vê percentuais mais baixos para as crianças, mas não vê diferenças muito significativas. E aí eles dividem as crianças nas duas faixas etárias, né? As de 4 e as de 5 anos. E aí a gente encontra, verifica, né, uma diferença estatisticamente significativa entre a relativa encabeçada e a relativa livre, lá para as crianças de 4 anos. Para as de 5, não, a gente vê ali 87%, mas para as de 4, né, encabeçada de objeto tem 76%, a livre 83%, uma diferença clara aí, né, sendo a livre, então, facilitada. Mas eles ainda se perguntam o seguinte, tá, e nos adultos a gente não viu nada, mas será que a gente não viu porque a tarefa não é sensível o bastante para a gente detectar alguma dificuldade?
E aí, justamente pensando em ter uma tarefa mais sensível, que pudesse, né, olhar para o comportamento dos adultos de uma maneira mais granulada, eles propõem um teste de leitura automonitorada, em que eles também, né, vão, então, olhar tanto para as questões de relativas livres, uma dependência livre de objeto, como uma dependência encabeçada também de sujeito e objeto. Bom, o que esses resultados de leitura automonitorada nos mostram? Né, que o comportamento dos adultos não é assim, tá tudo bem aqui com qualquer uma dessas estruturas. Eles têm tempos de leitura mais rápidos para as relativas de sujeito do que para as relativas de objeto. Né? E eles têm tempos de leitura também mais rápidos para as relativas livres do que para as relativas encabeçadas. Né? Então, o comportamento das crianças, que é mais flagrante, ele está indo na mesma direção do que o comportamento dos adultos. Então, mas, na verdade, então, esses efeitos de intervenção, eles podem ser modulados pela estrutura interna desse constituinte movido e o elemento interveniente. Né? Eles conseguem ver isso com esses resultados. Embora haja uma força menor, você tem que levar em conta que tem um efeitozinho de intervenção aí com o pronome relativo, mesmo que na ausência de uma restrição lexical. Né? E esse comportamento é semelhante entre crianças e adultos. Né? E aí, eu vou trazer dados, né, nossos aqui do trabalho feito na UERJ, né? Lima é uma orientanda minha de mestrado, que voltou, então, para olhar para relativas livres. Né? Os resultados são de português europeu, então a gente trouxe, né, a relativa de objeto com o sujeito interveniente, mostra a menina que o pai está acordando, a relativa livre, que é semelhante ao que Costa, Grilo e Lobo testaram no português europeu, mostra quem o pai está acordando, e a gente trouxe também a presença do sujeito pronominal. Então, tanto para a relativa encabeçada, mostra a menina que ele está enfeitando, como para a relativa livre, mostra quem ele está enfeitando. Né? Esse tipo de estrutura não havia sido testado ainda, mostra quem ele está enfeitando. Né? Então, esse é o tipo de material que a gente usa, também é uma tarefa de seleção de imagens. Né? Por exemplo, na primeira duplinha, temos 2 netas e um vovô, mostra a neta que o vovô está beijando, né? Eu tenho imagens reversíveis, né? E justamente aqui eu tenho o que seria a estrutura mais complexa, com restrição lexical tanto no alvo quanto no sujeito interveniente. Né? E aí a gente vai ter as variações que eu apresentei, com o pronome relativo, mostra quem o cachorro está visitando, com o pronome na posição do sujeito, mostra a moça que ele está salvando, e pronome relativo mais pronome interveniente, mostra quem ele está lambendo. Ok? Foi feito com 20 crianças de 4 anos, 20 crianças de 5 anos, e tivemos 29 adultos compondo o grupo controle. Ainda foi no momento de pandemia, foi um desafio grande. Os encontros aconteceram ou presencialmente, com todo o equipamento de EPI, né, ou de maneira virtual, via Google Meets, e é por isso até que a gente tem os quadradinhos, né, azul e preto, porque quando a gente faz presencialmente, a criança só aponta, né? Quando a gente estava fazendo virtualmente, né? Não dava para contar com a mãe dizendo qual que ela tinha apontado, que a gente também não confia muito em mãe, mas enfim, aí a criança dizia o da bordinha azul, o da bordinha preta, alguma coisa dessa ordem. Tá? Bem, o que a gente está vendo, então? Se a questão é a maior semelhança entre esses elementos, já que o que a gente tem em A parece ser o que é mais custoso, eu estou compartilhando, né, o traço categorial, estou compartilhando traços de pessoa, de gênero, sim ou não, de número, sim ou não. Né? E a única diferença que eu tenho é o do traço R, né, que parece ser o grande problema para a criança. Né? Quando eu tenho um pronome, esse traço categorial já é distinto. Né? Eu não tenho restrição lexical no sujeito interveniente. Então, prevê-se que essa seja uma estrutura mais simples, foi o resultado obtido com o PROEM pessoal, né, no hebraico. E agora a gente está trazendo, então,
C e D. No C, eu tenho também ali, né, traços categoriais distintos, porque eu teria o pronome, agora é para o pronome relativo, e a restrição lexical apenas no sujeito, então a gente deveria prever que ela é mais fácil. E D é uma questão que se levanta, poxa, se agora eu tenho os dois compartilhando o traço de pronome, essa também seria uma estrutura, então, de dificuldade, né? Bem, eu tenho aqui uma tabela enorme, eu vou passar para essa, que acho que acho que estou tranquila, mas vamos lá. Aqui, na verdade, o que a gente observa é quantas crianças estavam acima ou abaixo da chance, né? Não só o percentual de acertos, que em grupo às vezes mascara, né, outliers ali, mas a gente olha então para dados mais individuais. E aí a gente vê que, enfim, os adultos estão muito bem, né? A gente tem quase sempre 100% em tudo, né? Mas a relativa livre com o DP e a relativa encabeçada com um pronome, ainda a gente teve ali alguém que deu uma vacilada, mas nas crianças de 4 anos, a gente vê uma dificuldade já bem mais expressiva, né? Nessa estrutura de relativa encabeçada mais DP, que é a que a gente tem as duas restrições lexicais presentes, é a que é considerada, né, de grande dificuldade, a gente tem 11 crianças abaixo da chance. Né? Já com 5 anos, não, a gente só tem 3 crianças, a gente tem poucas crianças abaixo da chance aos 5 anos. Realmente, aos 4 é que a gente vê essa dificuldade. Né? E na relativa livre com pronome, que poderia ser, né, o contraponto da relativa encabeçada com DP, a gente não vê tanta dificuldade, não, na verdade. Né? Na verdade, essas 3 outras parecem estar relativamente próximas, tá? Então, de qualquer maneira, a gente acaba vendo que as relativas livres se mostram mais fáceis do que as encabeçadas, mas parece haver, sim, uma diminuição ou um comportamento menos produtivo frente a elementos da mesma natureza. Quando a gente olha para as relativas encabeçadas, 45% de crianças estão com respostas acima da chance, na presença do DP interveniente. Quando é um sujeito pronominal, isso sobe para 65%. Nas relativas livres, eu tenho 70% de crianças com respostas acima da chance quando eu tenho um sujeito pronominal, ou seja, que eles são da mesma natureza. Se eu coloco um DP interveniente, esse percentual sobe para 85%. Então, as relativas livres são sempre mais fáceis, mas mesmo assim, quando eu tenho nesse traço categorial compartilhado, eu tenho sempre um custo maior, seja nas livres, seja nas encabeçadas, tá? Então, a gente não tem uma indicação clara de que a relativa livre com sujeito pronominal se mostre tão custosa quanto a relativa encabeçada com DP interveniente, sugerindo assim que, para além do compartilhamento do traço categorial, parece ser essa computação do conjunto completo de traços que se mostra relevante, para a gente atestar aí uma maior ou menor complexidade, que pode talvez explicar melhor o comportamento da criança. E nesse sentido, já me parece ser mais interessante pensar em efeitos de custo de processamento, tá? Indo mais para a direção da hipótese, então, de Grillo e Costa et al. Vou trazer mais uns dados de Lira, esses são dados de produção. E agora a gente vai buscar a produção de relativas de objeto com um sujeito DP interveniente, com um sujeito pronominal, e agora a gente vai, na verdade, variar o traço de pessoa desse sujeito pronominal. Então, eu tenho sujeito de terceira pessoa e sujeito de segunda pessoa. Isso porque o trabalho anterior da Lima tinha chamado a atenção que, com a presença do ele, os percentuais não eram muito altos, né? E com a presença do pró impessoal, lá no hebraico e no italiano, do trabalho de Friedman, Belletti e Rizzi, parecia não haver problema nenhum com aquela estrutura. Então, isso já chamou a atenção, vamos olhar melhor, então, para esse traço de pessoa. Tá? Então, a gente também elicia a partir de figuras, né? Um teste de eliciação muito conhecido que tem desde Novogrodsky e Friedman, é o quem você gostaria de ser, né? Então,
eu nunca lembro o nome dos heróis, mas o Capitão América salvou esse menino, e o outro, não sei que herói que salvou esse outro menino. Que menino você gostaria de ser? O menino que o Capitão América salvou, então a gente elicia, né, a produção. A gente fez também um jogo de adivinhação aí. Para eliciar o ele, a gente tinha um ETzinho com um nome muito complicado, então a gente só chamava ele de ele, e ele fazia coisas diferentes com duas meninas, né? E para eliciar o você, a gente tinha, né? Eu estou pondo essa menina para dormir, estou acordando essa menina. Que menina você gostaria de ser? A que você acordou, a que você pôs para dormir, né? Então, enfim, é como a gente vai eliciando essas estruturas, e é claro que resultados de eliciação nem sempre vêm da maneira que a gente queria ou gostaria. Então, vem muito mais coisas, o que também nos diz também muita coisa, né? Esse foi feito com 14 crianças de um grupo mais novinho, com uma média de 4,5, 14 crianças de um grupo mais velho, com idade média de 6 anos, 21 adultos compondo o grupo controle, também ainda foi ali no finalzinho da pandemia, então também nos moldes do que eu disse antes. Aqui eu tenho uma tabela com os resultados, mas também vou passar para o gráfico, que a gente ganha tempo e sempre fica mais claro, né? Então, o gráfico aqui me mostra as crianças de 4 anos, vermelho, as de 6 anos, vinho, os adultos em cinza. E aí, quando a gente olha para esses resultados, a gente vê que nem os adultos estão lá no topo, né, no ceiling. Ou seja, eles evitam algumas estruturas, né? Então, a gente vê que quando a gente eliciou a segunda pessoa, eu tive praticamente sempre relativas de objeto direto. Terceira pessoa também um número bem alto, as de sujeito era nossa controle, já esperávamos isso, mas nem de sujeito vem muito alto, porque para sujeito é muito comum se usar apenas um adjetivo, então, porque aí esse menino está comendo sorvete, esse menino está comendo brócolis, que menino você gostaria de ser? O do sorvete, o do brócolis. Então, vem coisas assim, né? PPs, adjetivos, particípios, né? É comum em relativas de sujeito. Então, a gente vê que há, né, essa esquiva de estruturas. Mas chama a atenção como realmente a produção é bem mais baixa quando a gente tem essa estrutura com restrição lexical, tanto, né, no elemento movido, na cabeça da relativa, quanto no sujeito interveniente. Mas esses resultados, pelo teste estatístico, não se mostram distintos nos adultos, e nem nas crianças de 6 anos, né, que é o vinho. Mas para as crianças de 4 anos, sim, eu tenho um comportamento diferente nas condições, e quando a gente compara 4 e 6 anos, a gente vê que há um comportamento distinto, justamente ali com o pronome de terceira pessoa, tá? No pronome de segunda pessoa, eu já não tenho uma distinção. Então, o pronome de segunda pessoa está auxiliando sobremaneira as crianças mais novas, que mesmo no pronome de terceira pessoa ainda mostram dificuldade, ok? Então, o que a gente vê é que o traço de pessoa, ele se mostra relevante, eu tenho uma distinção de comportamento frente a pronomes de terceira e segunda pessoa, né? O traço de segunda pessoa está aliviando as dificuldades. As crianças de 4 anos mostram maior dificuldade com as relativas de objeto, mas mesmo essas crianças de 4 anos estão se beneficiando da presença do traço de pessoa distinto entre o antecedente e o sujeito interveniente. Então, o traço de pessoa é um traço que começa a se mostrar relevante, e aí, na verdade, há um trabalho já de Handler, Clio e Adani, também mostrando contraste entre pronomes de primeira e terceira pessoa. E há resultados de Belletti com Temori, também trabalhando com sujeito nulo, que mostra facilitação, mas elas estão trabalhando com antecedentes inanimados, é a bola que eu comprei, tá? Estão até com primeira pessoa. E aí, quando a animacidade entra em jogo, a gente tem uma outra questão, porque a animacidade impede que isso seja uma ação reversível, né? Só eu que posso
comprar uma bola não pode me comprar. E aí o que a gente diz é que a criança pode usar de estratégias semânticas para indicar a imagem que faz sentido e não necessariamente estar computando a estrutura, né? Então, a animacidade seria um problema aí, e eu tenho vários trabalhos que apontam que a animacidade realmente é um fator relevante justamente por isso, porque pode dar uma dica semântica e a criança não está nem computando, então não é legal de testar com inanimados. A gente tem, inclusive, resultados de corpora mostrando que, efetivamente, relativas de objeto com antecedentes inanimados podem ser tão fáceis de serem computadas quanto relativas de sujeito. Eu inverto essa situação, resultados até para o PB. Bom, número e gênero também começaram a ser, então, é o que a gente está dizendo, né? Indo aí procurar esses átomos da intervenção. Distinções de número e gênero parecem ser relevantes, mas apenas para crianças mais velhas. Agora, tem uns resultados muito interessantes contrastando hebraico e italiano em relação a gênero, porque vai mostrar que não há facilitação no italiano e há facilitação no hebraico. Poderiam parecer resultados contraditórios, mas o hebraico aciona o traço de gênero para relação de concordância sujeito-verbo, né? Então, eu estou com um traço de gênero distinguindo o antecedente e o sujeito interveniente, e esse traço, inclusive, é acionado para a computação da concordância com o verbo. Então, parece que justamente se eu tenho um traço acionado por operações computacionais, seja para movimento, seja para operação de concordância, talvez eles fiquem mais salientes, e aí eles se mostram relevantes para facilitar a compreensão da criança. E isso parece ser bem interessante de ser pensado, né? Então, a gente tem, né, nesses resultados que olham para a pessoa, inclusive, essa constatação, né, de que eu estou tendo um pronome de terceira pessoa que está se mostrando tão ou mais difícil, às vezes, do que a estrutura que é considerada mais complexa com o DP interveniente, né? Então, tem se levantado, será que questões de memória podem estar interferindo, né? Será que o número de referentes que você precisa mapear pode estar trazendo alguma dificuldade, né? Porque ele, né, quando eu tenho o você e o eu, com marca de primeira ou segunda pessoa, eu tenho uma relação deítica, né, muito mais fácil de ser mapeada do que quando eu aciono uma terceira pessoa, né, que precisa estar relacionada com um antecedente discursivo ou com uma saliência no contexto discursivo, né? Então, essas questões começam a ser levantadas, e aí a gente tem que começar a pensar nessas relações entre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento linguístico, né? Que podem estar indo para além das questões maturacionais linguísticas estricto sensu, mas eu estaria ainda pensando em capacidades de processamento, né? E é isso que tem me chamado a atenção. E aí eu trago esse trabalho que a gente está desenvolvendo, vai sair agora na eletrônica, e está indo para o Romance Turn, que é com a Letícia e a Érica da PUC, que a gente justamente está tentando buscar, né, entender melhor essas relações entre desempenho linguístico e tarefas de controle executivo, né? A gente usa aqui o Mabilin é um módulo de avaliação linguística da compreensão de estruturas de alto custo computacional. Então, na verdade, a gente olha para ativas, relativas, de sujeito de objeto, encaixadas ao centro, ramificadas à direita, estruturas interrogativas, tanto de QU nu, quanto de QU com restrição lexical, né? E é, na verdade, um instrumento desenhado, inclusive, para identificar dificuldades de natureza sintática que podem ser indicativas do TDL, do transtorno de desenvolvimento linguístico, que era chamado de DEL, né, Déficit Específico da Linguagem, ou SLI em inglês, Specific Language Impairment, né, agora está sendo chamado de transtorno do desenvolvimento linguístico. Então, a gente já tem esse instrumento de avaliação, e o que a gente fez foi trazer 2 instrumentos de avaliação linguística, 2 testes de
tarefas de controle executivo, o flanker e o go-não-go. São testes típicos na literatura, o flanker mede resistência e interferência, o go-no-go, justamente controle inibitório, né? São crianças mais velhas, né? Mas de 7, 8 anos, mas que podem indicar questões de dificuldade de processamento. Então, as imagens do Mabilin são desse tipo, né? Então, a criança olha a cena que está acima, e aí ela tem que apontar para um dos personagens dessa lista de 3 personagens que estão abaixo. Então, mostra a borboleta que o coelho pintou, por exemplo, né, que seria uma relativa de objeto com o elemento interveniente DP, ou que borboleta o coelho pintou, que é uma interrogativa que também traz essas mesmas características, um elemento movido com restrição lexical, que borboleta, e um elemento interveniente com restrição lexical, o coelho. Tá? Então, é um teste de seleção de imagens, e o teste do flanker é o teste que você tem que indicar para onde os peixinhos devem nadar, para a criança, né, gente? E o peixinho líder é o peixinho do meio. Então, você tem que resistir à interferência que pode vir numa imagem como a terceira, em que todos os peixinhos estão nadando para a direita, mas você tem que indicar que os peixinhos têm que nadar para a esquerda, porque o peixe líder, o do centro, tá nadando para a esquerda. Então, essa é a tarefa, as crianças, né, só teclam 2 telas. E no go, eles também precisam ter controle inibitório, é uma tarefa em que tem que ajudar o Pedro a guardar os seus brinquedos, ele combinou com a mãe que vai brincar com a bola, todos os outros vão ser guardados, e aí, cada vez que aparece um brinquedo, eles têm que clicar para guardar o brinquedo, mas não podem clicar quando é a bola, porque a bola ele vai brincar, né? Então, tem que resistir, né, a essa tendência de ficar clicando, porque está aparecendo sempre um monte de brinquedo para ser guardado, tá? Foram 74 crianças, na verdade, elas estavam divididas em 2 grupos, né? Aqueles com mais dificuldade, que são potenciais crianças em risco de TDL, crianças sem riscos, mas para ver essas correlações, né, entre cognição e linguagem, a gente está trazendo os resultados totais aqui. E a gente tem correlações significativas, né, entre essas tarefas. Então, tem uma correlação positiva, ela é moderada, mas tem uma correlação positiva entre o score no Mabilin e os 2 testes cognitivos. Então, as crianças que tiveram mais respostas corretas no Mabilin são aquelas que também tiveram mais respostas corretas nos testes cognitivos. E a gente tem uma correlação negativa entre o score do Mabilin e no flanker, justamente o tempo de reação na condição incongruente, né? Então, ele demora mais para inibir a resposta dele, para dar a resposta dele na condição incongruente, e aí, justamente, aqueles que acertaram mais no Mabilin são as crianças que são mais rápidas nessa condição, então, que estão tendo também um desempenho cognitivo melhor, mais acelerado. Então, a gente tem uma correlação aí. Vou partir, eu ia falar de um outro trabalho, mas eu vou partir já mais para a nossa discussão final, tá? O que todos esses trabalhos aí que eu tenho olhado vão me dizendo, né? Que a restrição lexical não pode ser o único traço a ser considerado para prever essas dificuldades, né? Porque as relativas livres também estão impondo um custo, e ali eu teria uma total disjunção de traços. Então, a gente tem que olhar realmente para esses átomos de intervenção. Nesse sentido, parece que o traço de pessoa já é um que está se mostrando realmente relevante, né? Veja que é um traço que entra na computação da concordância, né? O traço de gênero, que entra também na relação de concordância no hebraico, mostra resultados compatíveis com essa ideia. E aí, o que, na verdade, acho que fica saliente, é que a gente tem uma indicação que a computação linguística, ela exige bastante de recursos cognitivos, né? Então, quanto mais recursos cognitivos eu preciso mobilizar para poder olhar para pontos distintos, menos recursos cognitivos ficam disponíveis para eu efetivamente computar aquela estrutura,
E eu acho que é aí que está a questão quando a gente olha para esses dados de aquisição, né? E outra questão que me parece que indica a relevância de se pensar nessas questões de processamento, né, de dificuldade de processamento e não necessariamente de etapas de aquisição, é que o comportamento das crianças não é atípico, eles não estão fazendo coisas que ninguém faz, eles estão tendo um comportamento que é muito semelhante ao comportamento dos adultos, particularmente se tiver testes mais sensíveis, né, que consigam flagrar essas dificuldades de processamento que vão estar lá presentes nos adultos exatamente nas mesmas direções que a gente acaba encontrando nas crianças. Então, me parece que a gente não precisa remeter a nenhuma distinção entre gramática da criança e gramática do adulto, e eu teria mais uma explicação em termos de custo de processamento, né? Porque como eu vejo essa questão, né, de aquisição de relativas, na verdade, que a tarefa da criança está ali em descobrir, né, qual é o traço relevante dessa estrutura, né? Então, descobrir ali que ela tem que adquirir esse traço R de relativo, que é o traço que vai disparar o movimento. Ela tem uma tarefa adicional, que é saber, na língua dela, né, até onde vai a hierarquia de acessibilidade, porque as línguas do mundo variam, né, nos tipos de funções sintáticas que podem levar à formação de relativas. Mas uma vez que ela adquiriu o traço de R, ele pode se aplicar para qualquer função. Então, essa complexidade estrutural não parece mais ser relevante para a questão aquisicional em si. Ela é relevante em termos de haver realmente uma maior complexidade estrutural. Então, lidar com essa complexidade é o que me parece que vai exigir eu ter à disposição mais recursos cognitivos. Então, quanto mais interferências sobrecarregam esses recursos, maior a dificuldade. E aí faz sentido pensar, né, que distinções mais finas que eu posso ver aí, que vão ajudar a colocar saliência na distinção entre esses elementos. Eu acho que é super relevante pensar também que todos os psicólogos do desenvolvimento sempre apontam a idade de 5 anos como um marco em termos de desenvolvimento cognitivo. Parece que é algo muito importante acontece ali aos 5 anos. E parece que a gente tem realmente um grande impacto no desenvolvimento linguístico nessa idade, né? O que viria, então, também na direção de se pensar nesses fenômenos dessa maneira mais global que eu estou defendendo aqui, né? E, nesse sentido, uma coisa que os trabalhos em aquisição já não estão mais deixando de fazer, e a gente não vai mesmo mais poder deixar de fazer, é estar olhando sempre correlações com tarefas cognitivas, né? Muito tarefas de memória, de span de dígitos, que era o trabalho que eu pulei aqui, até ia falar um pouquinho, que são sempre necessários para a gente pensar nisso. E observações individuais, que também é outra tendência nos estudos em aquisição, porque realmente quando a gente mescla todas as crianças, a gente pode ter ali uma criança, né, com desenvolvimento cognitivo, já com controle inibitório já muito mais avançado, e isso reflete efetivamente no desempenho e nos resultados das crianças. Tá? Fechei, gente. É isso. Muito obrigada por estar aqui falando um pouquinho do trabalho. É bom a gente, né, voltar nos nossos tópicos de interesse. Que legal, Marina, muito obrigado. Adorei sua fala. Tem algumas perguntas aqui na manga, mas quero perguntar se alguém aqui da sala, que está aqui na sala, Sônia, Aquiles, né, se algum de vocês querem fazer primeiro alguma questão, eu abro esse espaço. E alguém também, se alguém do YouTube também, que está assistindo no YouTube, quer fazer alguma pergunta. Pablo, eu tenho uma muito rápida, posso? Por favor. Muito boa tarde, Marina, e que palestra linda, aprendi muito. É, Muito linda. Nas relativas de objeto, o traço de pessoa, se eu entendi bem, então ele se mostrou relevante para aliviar a dificuldade das criancinhas, né? perfeito. Desculpa pela minha pergunta muito elementar. Você está considerando a hierarquia, então, de acessibilidade como parte do sistema computacional ou como parte, digamos, de ILF e etc.? Então, na verdade, eu vejo a hierarquia de acessibilidade
como uma hierarquia de complexidade estrutural, que me fala mais sobre a complexidade da derivação do que efetivamente de qualquer outra coisa, e que, portanto, conversa diretamente com questões de processamento. Então, eu sou uma gerativista pouco ortodoxa, que gosta de colocar a língua em uso, que gosta de colocar... Assim, terceiro fator é irrefutável, e a gente não pode deixar de pensar nele, a meu ver, né? E aí é isso, porque se você pensa só na hierarquia, até, né, muito interessante, porque tem uma distância linear e hierárquica ali entre as funções sintáticas, que vai refletir uma maior complexidade, mas quando eu vejo que o traço de pessoa dentro da relativa de objeto direto também implica distinções, eu estou num ponto da hierarquia, ele não me disse nada sobre gradações ali dentro da relativa de objeto, e a gente está encontrando, né, gradações ali dentro. Então, temos que expandir um pouco mais ainda essa percepção. Muito obrigado pela resposta. Obrigado, Pablo. Obrigada, Aquiles, pela pergunta. Também agradeço, Aquiles, muito legal. E eu tinha uma um pouco parecida, então eu vou só checar com você se eu entendi também essa parte. Quer dizer, então esse tipo de resultado aponta na direção de que, por exemplo, ao invés de eu falar que a criança, por exemplo, está passando por estágios e gramáticas diferentes nesse processo de aquisição, provavelmente o que está acontecendo é uma maturação do terceiro fator. Exatamente. Quer dizer, uma maturação cognitiva geral que está interagindo com o conhecimento linguístico. É um pouco Defesa isso? de hipótese continuista para aquisição total, maturacional. Uhum, Em termos linguísticos, estrito sensu, acho que ela não é... Tá tudo ali já. Está tudo ali. A uhum, criança tem que adquirir, sim, traços. Mas eu não posso uhum, dizer que ela adquire o traço de relativa na de sujeito, depois na de objeto. Isso, para mim, uhum. não está fazendo sentido algum, né? Então, Perfeito. adquirir o traço de relativa. Por que a gente vê essa diferença de comportamento? Tem que ser algum outro fator, né, que está gerando isso, e eu acredito que sejam essas combinações todas de recursos cognitivos disponíveis para ela computar essas estruturas. Perfeito. E aí tem uma pergunta também de curiosidade, quer dizer, esses traços intervenientes, esses átomos, como você chamou, né, de intervenção, existe a hipótese de que haja algum, digamos, de que esse conjunto seja de algum modo universal, ou isso está muito intimamente ligado, por exemplo, com a morfologia da língua, com a morfologia flexional, quer dizer, como é que, né, se eu vou pensar, se eu vou estudar a intervenção no português, está muito correlacionado com justamente essa morfologia, como ela se realiza. Eu fiquei pensando um pouco nisso, queria saber um pouco mais em relação a esse aspecto, né, se Pois existe uma é. ideia de que é universal ou não. Então, o conjunto de traços, enfim, né, disponíveis estão lá universalmente, cada língua vai trazer isso e combinar de uma maneira. E essas Uhum. combinações talvez possam impactar mais ou menos. Não me parece atraente essa ideia de ter diferenças, e não é uma diferença, mas esses resultados do hebraico e do italiano, né, que no hebraico o traço de gênero facilita, né, o comportamento das crianças, e no italiano não facilita, está me mostrando, sim, uma distinção que está na língua e que, de alguma Uhum. maneira, né, alivia a sobrecarga das crianças. Na verdade, Uhum. a gente está até dizendo que a criança tem que computar o traço de gênero para fazer a concordância com o verbo. E que Uhum. isso deixa esse traço só saliente o bastante para ela não ver ali uma intervenção. Uhum. Né? Então, Uhum. na verdade, ela está computando o traço que ela faz linguisticamente, naturalmente, e isso traz a ela, né, acho que uma pista ali que cognitivamente a auxilia para não cair numa dificuldade maior. Né? Então, eu Exato. teria que esperar sim. E aí, o que eu achei é que isso é tão interessante, porque isso pode nos levar, talvez, a olhar para algumas estruturas como possíveis marcadores de distinções entre as línguas, né? Por exemplo, número,
número que está sendo tão pouco relevante para a concordância sujeito-verbo no PB, ou em alguns dialetos do PB, será que isso impacta diferentemente as crianças? Eu estou querendo caçar aqui um orientando para a gente mexer com número, né, ali nesse DP interveniente, e provavelmente com crianças de dialetos distintos, né, para ver se a gente teria alguma diferença de comportamento por conta de acionar esse traço mais ou menos. Se bem que eu acho que essa questão de concordância vai um pouco além de acionar o traço, acho que é só uma expressão morfológica do traço de número, mas, enfim, eu fico sempre pensando o quanto, né, que essas questões podem nos auxiliar também para entender melhor a gramática de cada língua. Não sei se eu Não, com respondi, certeza. Pablo, porque Não, fui embora. respondeu, acho que é um pouco isso mesmo, quer dizer, acho que tem uma interação entre essas coisas, né? Mas acho que você, de um lado, você está dizendo que tem essa, quer dizer, que é interessante caminhar a investigação também na direção de encontrar uma explicação mais universal para essas coisas. Por outro lado, tem uma interação com a morfologia da língua que também não pode ser desconsiderada. Isso, né? isso. E acho que faz todo sentido. Isso só por último, um último comentário, não sei se eu abri depois para alguém mais que tiver uma questão, né, mas fiquei muito interessado, né, achei bem interessante. Em um certo momento, quando você falou até de que o número de referentes que a criança vai ter que processar, ou seja, a memória pode também ter um papel, né? E eu fiquei pensando um pouco, embora seja diferente a aplicação, mas eu fiquei pensando, aí me veio à memória aquela fórmula do Young lá para aquisição de regras produtivas, né? Que ele tem defendido nos últimos tempos, e eu fiquei pensando se não haveria alguma coisa no horizonte possível, similarmente, para capturar as distinções de processamento, né? Se eu posso colocar de algum modo, computar de algum modo mais automático, esses números de referentes, a quantidade de traços presentes ali nessas estruturas, né, nesses dois DPs, enfim. Se eles são especificados, se ssão menos especificados, porque tem essa distinção interessante que você trouxe entre DPs lexicais e pronomes relativos ou outros pronomes. Então, realmente, fiquei pensando um pouco se no horizonte não tem uma possibilidade também de capturar essas nuances de processamento, um pouco de um modo mais, digamos, fazer previsões mesmo, né? Fazer previsões. Você ter um conjunto aí de elementos que você precisa considerar e que quando você considera, você consegue, de certo modo, prever o grau de dificuldade, alguma coisa assim. É um pouco o que a sócio andou fazendo, né? Que ela encontra os fatores linguísticos, os fatores sociais, ela vai prevendo, aqui eu vou achar isso, aqui eu vou achar isso. É um pouco isso, né, que a gente gostaria de fazer, sem dúvida. Que legal, muito bem. Deixa eu perguntar se alguém tem mais alguma questão. Deixa eu ver aqui no YouTube. Não tem questão no YouTube. Bom, tivemos a presença de um bom pessoal aqui assistindo lá. E aqui na sessão do Zoom, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Final? Muito bem. Então, eu vou te agradecer, Marina, muito, né, pela sua participação, pela sua gentileza de estar aqui com a gente hoje, tirando um pedacinho do seu horário de almoço. A gente sabe como a vida é corrida de todos nós, né? Então, eu te agradeço muito. Nós aqui, em nome do Forma, né? A gente agradece bastante. E deixo você fazer o fechamento, então, concluindo com qualquer coisa que você queira trazer aí para fechar. Eu agradeço imensamente o convite. Fiquei pensando o que eu vou levar. Bom, trouxe as relativas que têm estado aí em volta dos meus pensamentos há algum tempo, e estou olhando para ela de vários pontos de vista, da aquisição, do processamento, nessa tentativa mesmo da gente tentar verificar, né, quais são as questões estritamente linguísticas e quais são esses pesos que vêm de fora, né, e podem... E assim, para aquisição, eu estou convencida, para mim, de que não tem outra maneira de pensar a não ser uma hipótese continuista, e essas são interferências mesmo. Claro que há interferências de complexidade estrutural, que tem a ver mesmo com a capacidade de manter elementos para poder computar, né? É claríssimo, mas elas estão expressas também na dificuldade do adulto, e isso me parece extremamente relevante e interessante. Né?
ok? Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Tá? Ai, que Gostaria de legal. ser informada, me mandem e-mail das Ah, tá apresentações bom. do Forma também, porque acho que eu não estou na mala de vocês, não. Podemos te incluir então na Por lista? favor, Então adoraria tá saber, bom. vou tentar assistir quando possível. Sim, diga para os alunos, enfim, vai ser um prazer ter participação. Exatamente, inclusive informar. Eu sou uma pessoa sem redes sociais, gente, eu sou uma pária no mundo. Resisto Tá, bravamente, né? Então não tenho Facebook, não tenho Instagram, embora hoje em dia não está dando mais para viver. Instagram tá é uma difícil, ferramenta né? de trabalho hoje, É, né? Eu vou me exato. render a ela logo, logo, mas ainda não me rendi. Fico feliz de saber que ainda tem algumas pessoas que conseguem, porque eu também eu falo, meu Deus, eu queria não Cabelos precisar. brancos estão fazendo jus às atitudes. Muito bem, então obrigado a todos, obrigado, Marina. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, abraço a todos. Muito Tchau, tchau. obrigado. Boa Eu que tarde. agradeço, abraço. Obrigado, Marina, pela linda palestra.